uma linda música. E a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite tem como tema uma grande mãe para... Erraram ali no português, não é para não, é para mesmo. Uma grande mãe para um grande filho, né? Quando você fala em mãe, não tem como você pensar, não pensar de que ela vai gerar filhos, né? Então nós vamos ler esse texto e trazê-lo ao nosso coração nesta noite. Êxodo capítulo 2, verso de 1 a 10. Vamos ao texto. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio Nilo. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Não podia ser outro título, uma grande mãe para um grande filho. O livro de Êxodo, que significa saída, ele começa exatamente numa família, tendo como protagonista principal uma mãe de nome Joquebede. Joquebede era casada com Arão e ela ficou grávida, né? E ela, no livro de Êxodo, ele é conhecido como o livro onde Deus age na história. E é interessante, porque quando você fala em história na Bíblia, é realmente história com H maiúsculo. Porque, queridos, é muito importante, né, que nós entendamos que Deus se interessa pela história. Ele é o começo e o fim da história. Não tem como nós negarmos isso. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, quando no ano em que morreu o rei Uzias, nós conhecemos esse texto. Aonde estava Deus? Deus estava no trono. E Ele permanece no trono. E Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Senhor da política. Por isso que não precisamos ter medo. Deus é o Senhor do universo. E aquilo que parecia ser uma derrota para os hebreus, Deus entra na história e muda tudo. É a partir do momento de crise que Deus, no seu infinito poder, Ele usa uma mãe
para mudar a história do mundo. Joquebede deu à luz a Moisés, o menino formoso, e que Deus já o havia escolhido para ser líder de Israel na caminhada em direção a Canaã. Queridos, quando Deus está na história, não nos preocupemos. Ele conduz a história para um final feliz. Joquebede foi uma mãe que se colocou nas mãos de Deus. E por isso ela é chamada na teologia bíblica do Velho Testamento de a mãe de Israel. Né? Então vamos lá. O que é que fez de Joquebede uma grande mãe? Vamos para alguns pontos. Primeiro, irmãos, ela creu no poder de Deus e na sua atitude de mãe. Veja que Faraó mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, igualzinho Herodes fez quando Jesus nasceu. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Irmão, Joquebede, como mãe cristã, ela creu que o seu filho era herança do Senhor. Os filhos não são nossos. Eles são uma herança do Senhor. Eles são dados a nós para que nós os eduquemos, para que nós os ensinemos, para que eles sejam pessoas saudáveis à sociedade. O salmista no Salmo 127, ele diz: os filhos são herança do Senhor. Então ela, como mãe, ela protege, ela preserva e ela salva o seu filho da morte. Joquebede sabia que quando Deus tem um plano, uma missão na vida de uma pessoa, nada pode frustrá-lo. Veja que Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Eu posso imaginar que foram 90 dias de angústias, de aflição. Mas Joquebede cria nos propósitos do Senhor. Há uma organização de mães no Brasil, intitulada Mães que Oram. Alguém aqui faz parte dessa organização? Levante a mão. Tá vendo? Tem um pai ali que é uma mãe, irmãos. Então é importante, mães que oram, e a máxima dessa organização é: mães de joelhos, filhos de pé. Eu acho lindo isso. Então isso é importante. Vocês, como mães, precisam crer no poder de Deus na sua família. Se Deus lhe deu o privilégio de ser mãe, para que você gere filhos para o Senhor. É muito importante quando há essa percepção, quando há essa visão de que quando você pega um bebê nos seus braços, e você não precisa ficar preocupada, você precisa simplesmente pedir sabedoria a Deus para criá-lo ou criá-la nos caminhos do Senhor. Joquebede fez isso. E ela termina alterando a história. É por isso que nós precisamos, irmãos, valorizarmos o que nós fazemos pelo Senhor. A sua atitude, como a atitude de Joquebede, modificou completamente o curso da história. Senão os hebreus ficariam a vida toda como escravos
no Egito. Segunda coisa, irmãos, Joquebede sentiu-se honrada por Deus em cuidar de Moisés. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Veja que a mãe só aparece no último versículo, porque se ela dissesse irei chamar a mãe do menino, talvez ela não tivesse sido entregue à sua mãe. Queridos, quando as mães se propõem a fazer a vontade de Deus, e não é somente as mães, mas cada um de nós, quando nos propomos obedecer ao Senhor, quando nós nos propomos a observar os seus mandamentos, saiba de uma coisa: Deus vai honrar a sua vida. Então, queridos, eu tenho aprendido, irmãos, que os caminhos de Deus são perfeitos, sabe aonde? Na nossa obediência. É muito simples. O primeiro sentimento despertado por Deus no coração da filha de Faraó foi compaixão. Olha o que diz o verso 6. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e ela moveu-se de grande compaixão. Deus tem esse poder, sabe de quê, irmãos? De despertar sentimentos dentro de nós que nós muitas vezes não conhecemos. Essa é que é a verdade. Então foi uma bênção. Deus honrou a Joquebede como mãe, dando a ela o privilégio de amamentá-lo, cuidá-lo, desmamá-lo no tempo certo. A grande verdade absoluta é que quando Deus tem um propósito na história dos nossos filhos, nada o impedirá. Eu vejo isso muito claro, irmãos, lá em Isaías capítulo 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nós precisamos crer nesse Deus com mais propriedade. Nós precisamos crer nesse Deus de uma forma mais autêntica. Um Deus que tem iniciativas, um Deus que domina a história, um Deus que domina o tempo, e Ele é dono de todas as coisas. Terceiro ponto, irmãos: uma mãe nas mãos de Deus gera filhos para Deus. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Ela não criou ele por causa do salário, não. Deve ter sido um salário muito bom, porque os faraós tinham muito dinheiro, e ela era filha de Faraó. Mas a maior alegria de Joquebede, irmãos, foi olhar para o seu filho, amamentá-lo, educá-lo nos princípios da palavra de Deus. É como se Joquebede, como mãe cristã, ela cumprisse literalmente Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele.
Olha, queridos, o que é que a Bíblia diz sobre essa situação lá em Hebreus, capítulo 11, verso 23 a 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Coisa linda, maravilhoso, irmãos. É interessante como nesse texto Deus narra as escolhas de Moisés. Irmãos, se nós tivéssemos uma percepção correta, queridos, do que uma mãe diz para um filho, eu creio nisso, eu sou psicólogo e trabalho com essas coisas. A mãe falar para o filho ainda no útero. É lindo isso. E a neurociência explica isso muito bem, o quanto isso tem valor, o quanto isso é profundo na vida de uma criança, que já nasce sendo amada, já nasce sendo aceita, já nasce sendo querida. Quando a Bíblia afirma que os filhos são a herança do Senhor, é que eles são dádivas preciosas, dada por Deus às mães. Por isso, queridos, que lá em Isaías, a Bíblia diz que o único amor que pode ser comparado ao amor de Deus é o amor de mãe. E é preciso ter cuidado, porque senão, se for exagerado, complica. Essa é que é a verdade. Porque dentro do amor existe a disciplina, existe o sim, existe o não, e a gente precisa saber falar estas coisas. Quarto ponto e último, Joquebede foi um exemplo de mãe e construiu um exemplo de filho. E quando o menino já era grande, nós não temos a idade, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Se nós soubéssemos, irmãos, como é importante o nosso comportamento dentro de casa, as nossas palavras dentro de casa, nós teríamos muito mais cuidado com aquilo que falamos. Eu li uma história muito interessante. Uma mãe irritada interpelou a sua filha: onde você aprendeu a mentir? E ela não tinha como ter uma resposta plausível para aquele momento. E um dia, a mãe foi informada pela filha que uma de suas melhores amigas viria visitá-la à tarde. Olha que coisa interessante. E a mãe esbravejou. Mas não é possível, logo hoje, como seria bom se ela não viesse? Eu estou tão ocupada com tantas coisas. E a visita chegou. E a mãe foi recebê-la e olhou para aquela visita e disse: que bom que você veio.
Eu estava ansioso esperando a sua visita, porque a sua visita vai ser ótima para mim. Agora eu pergunto, onde é que a filha aprendeu a mentir? Dentro de casa. Irmãos, cuidado. Que vocês possam, como mães, serem Joquebedes na vida dos seus filhos. E que possam construir Moisés para o mundo. E por isso, irmãos, Joquebede foi uma grande mãe para um grande filho. E ela abençoou a minha vida, abençoou a sua também. Então o nosso desafio, irmãos, é serem exemplos de mães na continuidade do reino de Deus.